Hoje eu vou te contar como o chinês pensa vivendo no Brasil. Ni hao, eu sou Susu. Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 9 anos. Talvez você não sabe, mas eu sou professora de chinês também e eu tenho um curso online gratuito. Se você está pensando conhecer um pouco mais de língua chinesa, pode clicar no link aqui na descrição para conhecer mais detalhes. Aqui no Izinho também estou deixando um e-book com mais de 100 páginas. Eu conto como aprender um idioma, né, em geral, e como começar a aprender chinês. Hoje eu vou dividir em 5 títulos. Vamos falar o primeiro. Comida, com certeza, é uma coisa muito importante para qualquer um quando for morar no exterior, no outro país. Talvez você que mora no outro país já passou por isso. E para os chineses é mais difícil, eu considero, porque você vê, no mundo inteiro tem muito Chinatown. Por que você acha que tem tanto Chinatown? Na minha opinião, uma das coisas é que os chineses é muito difícil adaptar as comidas do outra cultura, porque na China tem muitos tipos de comidas e cada região tem a própria comida diferentes. Até para os chineses dentro da China, por exemplo, uma pessoa de região de Canton for morar no região de Pequim, até para essa pessoa é muito difícil adaptar a comida dentro da China. Imagina fora da China. Essa adaptação de dia a dia de comer é uma das coisas mais difíceis, mais diferentes para o chinês vivendo no Brasil. Os chineses que eu conheço aqui em São Paulo, maioria cozinha muito em casa. Primeiro porque os chineses, né, geralmente cozinham muito mais em casa comparado com brasileiros. Claro, hoje em dia os jovens que moram na cidade grande lá na China cozinham menos por causa de trabalhar muito, também por causa de trabalhar muito longe de casa, mas em geral os chineses preferem comer em casa. E a segunda também porque é muito mais caro e mais difícil achar uma comida chinesa fora de casa. Eu vou contar uma história de um amigo, não sei se ele está assistindo, porque se ele assiste o nosso vídeo, ele falou que ele sempre pede comida chinesa em um restaurante chinês pelo um aplicativo. E esse aplicativo tem uma função de qualquer coisa, ou seja, você pode pedir qualquer coisa de entrega, porque esse restaurante chinês não está nesse aplicativo. Aí ele vai colocar, né, no tipo observação todos os pratos em chinês que ele quer, e aí o motoboy vai chegar no restaurante e vai mostrar, né, para o dono do restaurante chinês, vai preparar e ele compra nesse jeito. E ele ensinou para todo mundo. Eu ainda não fiz essa função porque eu sempre preferi, né, que eu sempre comia no restaurante mesmo, mas quando ele me contou isso, eu pensei, nossa, realmente, porque hoje em dia, especialmente em São Paulo, né, a gente come muito comida que entrega, mas os restaurantes chineses é muito difícil, mesmo que tem restaurante chinês, mas ele sempre concentra em uma região da Liberdade e muito difícil você achar um restaurante chinês no aplicativo. E aí ele achou essa função que pode pedir comida chinesa no aplicativo e ele ficou mal feliz. Agora, tem pessoa que pergunta, você falou que na China tem vários tipos de comida, será que é de qual região? É de verdade, né? Acho que tem uma pergunta, a comida chinesa aqui é de verdade? Alguma coisa assim. Muitos restaurantes, sim, é comida chinesa, o chefe é chinês, o dono é chinês, mas maioria dos restaurantes chineses, pelo menos em São Paulo, ele tem o sabor de uma região de Canton, porque em Canton e em Fujian, né, que é perto de ilha de Taiwan, essas regiões que é litoral da China, saía muito mais imigrante mais cedo, então existe no mundo inteiro muito mais a comida chinesa nesse região. Agora, minha região tem uma comida muito pimentada, chama Hunan. E eu ouvi falar que nos Estados Unidos tem alguns restaurantes que tem, né, sabor da minha província, mas em São Paulo ainda não encontrei nenhum. Então, para comer comida da minha região mesmo, eu tenho que fazer eu mesmo. Por exemplo, eu tenho a pimenta, molho de pimenta, que eu trouxe da China. Quando eu volto, minha mãe coloca em uma garrafinha, um molho de pimenta que ela mesmo que fez. E aí eu trouxe. Aí
cada comida eu jogo um pouco, aí mata a saudade. Como eu já vivi aqui 9 anos, e o mais importante, eu casei com um brasileiro, eu já adaptei muito mais comparado com o primeiro tempo. Mas tem muitos chineses que não misturam muito, especialmente comerciantes chineses. Para eles, comida ainda é uma coisa muito difícil adaptar, mesmo que vivendo muitos anos no Brasil. Por isso, quando você ir para Liberdade, ir para restaurante chinês, você vai ver a maioria são os chineses. E eu sempre brinco que os restaurantes chineses não precisa ter clientes brasileiros, porque só chineses eles já conseguem sobreviver bem. Aqui tem uma pergunta: qual é meu prato favorito do Brasil? Eu tenho muito prato favorito, na verdade. No início era feijoada, que eu gostava muito porque lembra um prato chinês, que é pé de porco com soja. E hoje em dia, nossa, é muito difícil porque eu como tanto comida brasileira, eu gosto muito de feijão com arroz. Aí eu sinto falta de comer feijão com arroz. Tipo, toda semana eu tenho que comer uma vez, pelo menos, arroz brasileiro, que é soltinho, temperado, porque o arroz, né, oriental geralmente não tem tempero nenhum. E com feijão, claro, juntos. Então você pode ver até na comida eu já adaptei muito bem o Brasil. Comida sempre é uma coisa que eu consigo falar, tipo, o dia inteiro sem cansar, mas tem que parar, né? Vamos falar o segundo título. Diversão. Diversão é uma coisa que eu falo muito pouco aqui no canal, né? Você deve estar pensando, os chineses, eles se divertem aqui no Brasil? Como eles se divertem? Onde eles se divertem? Porque você vivendo em um país, em uma cidade, você tem que ter essa diversão. Você não só trabalhar, comer e dormir, você tem que ter diversão. E eu vou te falar, é uma parte muito difícil para os chineses. Tem pessoa que fala, os chineses só gostam de trabalhar. Não. Muitos chineses já me falaram que gostaria de ter mais parte de diversão, mas não sabe como. Eu acho que primeiro é porque muitos comerciantes, né, porque ainda tem uma quantidade grande, os chineses aqui são comerciantes, eles não sabem falar a língua muito bem, então isso dificulta muito que eles não têm amizade com os brasileiros. Então, as diversões deles é muito mais limitado. Por exemplo, tem o mundo dos chineses. Se você quer ir, né, para o mundo brasileiro, você vai ter que falar com brasileiros, tem que fazer amizade. Se não passar essa barreira de língua, essa parte de diversão é muito difícil. Eu vejo que muitos comerciantes chineses, especialmente, né, que é casal chinês, só tem um contato com os chineses, eles gostam muito de ir para karaokê. Inclusive, eu lembro, teve uma janta, né, da minha associação, da minha província, a janta de Ano Novo Chinês, teve janta e cantar. Na mesmo ambiente tem janta e o karaokê no mesmo tempo, e depois todo mundo foi, né, não é todo mundo, né, uma parte de pessoas foram continuar cantando em um lugar de karaokê, ou seja, cantar, né, karaokê não só é uma diversão para os chineses na China, também para os chineses que vivem no Brasil. Na Liberdade tem poucos karaokês, fica muito escondido, porque a maioria dos chineses, quando sabe, né, vão para esses lugares e eles não precisam ficar fazendo propaganda para um público grande, porque já tem público suficiente para os chineses. E eu acho que isso acontece muito no Chinatown também. Aqui em São Paulo, a gente não tem um Chinatown, mas tem no mundo, tem muitos Chinatowns. Eu tava lendo um livro que é sobre uma chinesa, né, que ela vive nos Estados Unidos com os pais, porque o pai foi para os Estados Unidos e aí levou a família inteira, e ela cresceu no Chinatown de São Francisco. Ela conta, né, no livro, que ela sempre falou, tem um mundo, tipo, dos americanos, e dentro do Chinatown. No sábado à noite é um tipo dia de... eles vão para cinema para assistir filme, que é mistura com o cultura americana, só que maioria do tempo deles é dentro do Chinatown e é entre os chineses. E eu acho que isso ainda acontece muito entre os chineses no mundo inteiro. Terceira coisa, na verdade, eu já falei um pouco, é idioma. Como eu falei, né, muitos chineses aqui são comerciantes. Mesmo que tenham contato com brasileiros, é mais uma relação de cliente, né, comercial. Então, não é uma amizade. Isso dificulta muito essas pessoas a aprender português. Porque, primeiro, aqui os comerciantes chineses realmente trabalham bastante e muitas vezes não tem um curso de português para os chineses adequado
Eu já encontrei várias pessoas. Tipo, é muito engraçado. A primeira vez eu encontrei algumas chineses, aí uma das primeiras coisas eles falam: nossa, você fala muito bem português, como você aprendeu? Eu também quero aprender muito português, mas eu não sei onde eu aprendo. Tem um professor ensinando, mas online no PAT. Você pode me ensinar português? Então eu acho que tem muito pouco esses cursos, ensino de português para os chineses. E também os chineses, como vivem muito em grupo, também isso dificulta, porque mesmo que você não fala idioma, você vive em um grupo que você não tem necessidade. Quando a gente não tem necessidade, a gente fica menos vontade de aprender uma nova idioma. Afinal das contas, aprender um novo idioma exige muito prática, muito dedicação e muito tempo também. Então eu sempre tenho vontade, né, de ligar meus alunos que quer aprender chinês, tá aprendendo chinês e quer ensinar, tem vontade de ensinar o chinês, fala português. Ligar esses dois partes, eu acho que vai ser muito legal, porque além de vocês ajuda para fazer idioma, fazer amizade. Quando fazer amizade, vai ter muito mais momentos de diversão. E eu acho que isso é muito importante para uma vida com qualidade, né? Você viver no outro país, se não tem essa parte de diversão, vai ser um pouco triste. E para o parte de diversão, eu acho que o idioma é muito essencial. E outra coisa, se você fala um pouco chinês e gosta de ensinar português, por que não ensinar português para os chineses? Quarta coisa é sobre trabalho. Eu meio que já falei, né? Muitos ainda têm muito quantidade grande de chineses que vivem no Brasil são comerciantes, porque veio imigrante para fazer negócio. Mas hoje em dia, esse tá muito mais diversificado. Por exemplo, meus melhores amigos chineses aqui no Brasil, tem jornalista, tem amigo que tem própria empresa, uma agência, tem amigo que é tradutor, tem amigo que trabalha na empresa, tem amiga que é estudante, tem amigo que estava aqui, né, agora voltou pra China, mas ele gostava muito de cultura brasileira, que é capoeira. Ele tem um canal, inclusive, não tá fazendo muitos vídeos, mas talvez você conheça ele já apareceu no canal. Tem muitos amigos que tá no áreas muito diferentes. Então toma cuidado, não perguntar para o chinês: você trabalha no 25 de março, se for São Paulo. Acho que no Rio tem muitos pessoal perguntar: você trabalha na pastelaria? E eu nem sabia, porque eu sempre moro em São Paulo e eu nunca morei no Rio, e eu não sabia que tem essa coisa de tem muitos chineses que trabalham na pastelaria, porque aqui em São Paulo, inclusive, os mais famosos pastel na feira, não são os descendentes japoneses ou japoneses. Então é bem estereótipo até, né, dentro do Brasil. Falando essa parte de trabalho, eu queria contar para vocês, também pedir uma sugestão. Eu sempre tenho um sonho, eu queria muito entrevistar os chineses, não os chineses mais jovens, também os chineses mais velhos, porque eles vieram de uma outra época e eu acho que cada chinês tem uma origem, porque eles veio aqui muito diferente, muito diversificado. Então eu queria muito entrevistar para saber a história atrás dos imigrantes chineses. O que vocês acham dessa ideia? Deixa um comentário comigo. Tem muitas pessoas que me perguntam: Cici, será que os chineses, eles só namoram, casam entre si? Bom, eu vejo, né, tem muitos amigos, não sei, talvez é porque eu casei com brasileiros, por isso eu conheci mais, mas eu tenho bastante amigos que têm um outro parte que são brasileiros. Então isso não é muito raro. Inclusive eu tenho alunos, tenho marido ou esposa chineses, mas para uma família chinesa aceitar, né, um genro, um nora de outro país, não necessariamente Brasil, de outra cultura, é um pouco mais difícil do que aceitar, né, de a mesma cultura. Eu acho que isso acontece também aqui no Brasil, em algumas famílias. Claro, não são todas, mas eu acredito que para os jovens chineses não tem nenhuma resistência de namorar ou casar com os brasileiros. Talvez para a família, a geração mais velha, eles têm mais
essa cabeça mais conservada. Mas eu vou te dar uma dica. Se você fala muito bem chinês, isso vai facilitar muito, de verdade. Porque pensa, se você quer, né, entender, conhecer melhor uma pessoa, tem que conversar, tem que comunicar. Então, se não fala idioma, realmente dificulta muito nessa parte de comunicação com a família. Já é uma cultura diferente e nem consegue comunicar para uma pessoa cabeça mais conservada, certo? Então, essas são 5 coisas que eu falo hoje sobre como é uma vida dos chineses aqui no Brasil. Com certeza tem muito mais coisa. E agora eu queria perguntar para você: você mora num outro país? Como é a vida de você em uma cultura diferente nesses 5 pontos que eu falei hoje? Deixa aqui no comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. 再见!